Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder as questões da segunda semana do PET de Química. A primeira questão diz o seguinte: considere o experimento de luz polarizada. Uma amostra foi colocada para análise e não foram observados desvios. Descreva quais as duas possibilidades para isso ocorrer e explique o porquê. Pessoal, quando a gente tem um composto quiral, tá, e passa uma luz polarizada, o que observa é o seguinte: esse composto ele desvia o plano da luz polarizada ou para a esquerda ou para a direita, tá certo? Quando a molécula não é quiral, a gente não observa nenhum tipo de desvio, tá? Mas existe uma outra situação, tá? Que é quando a gente tem uma mistura, tá, de dois isômeros ópticos, tá? O que desvia para a esquerda e o que desvia para a direita, tá? Então, o efeito líquido, nesse caso, vai ser nulo. Vai ser como se não houvesse nenhum desvio, porque um dos compostos desvia para a esquerda e o outro vai desviar para a direita, tá? No mesmo ângulo, tá? Então, o efeito líquido é nulo. Então, nesse caso, a gente pode colocar o seguinte, ó, a amostra pode corresponder a um composto aquiral, né? Um composto que não possui quiralidade. Então, nesse caso, realmente não vai acontecer nenhum desvio da luz polarizada. Ou pode acontecer de existir uma mistura racêmica ou racemato, que é a mistura entre os dois enantiômeros que a gente chama. Um desvia para a esquerda, o outro desvia para a direita, e aí, nesse caso, não existe um desvio líquido observado, tá certo? Então, a gente pode colocar dessa maneira. A questão 2 diz: assinale a alternativa que identifica corretamente o carbono quiral na estrutura da molécula. Pessoal, para um carbono ser considerado quiral, eu preciso ter 4 diferentes grupos ligados a esse carbono, tá? Então, aqui na letra A, eu tenho, ó, hidrogênio e hidrogênio, um grupo etila e um grupo metila. Percebam que aqui eu tenho 2 grupos iguais, que são hidrogênios. Então, nesse caso, pessoal, esse carbono não é quiral, tá bom? Letra B, pessoal. Aqui eu tenho, ó, de um lado, um CH3, né? CH2 mais H é CH3. E desse lado também, ó, eu tenho CH3. Então, é o mesmo grupo, só que foi escrito de maneira diferente, né? Mas é o mesmo grupo, tá certo? Então, esse carbono aqui também não é quiral. Na letra C, a gente tem a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho um grupo CH3 e aqui também eu tenho um grupo CH3. Então, esse carbono aqui não é quiral. Na letra D, pessoal, nós temos um CH3, um OH, um hidrogênio e aqui um grupo CH2CH3, um grupo etila. Então, nesse caso, pessoal, aí sim eu tenho um carbono quiral, porque os 4 grupos ligados a ele são grupos diferentes, ok? E na letra E aqui, ó, nós temos, ó, hidrogênio e hidrogênio, 2 grupos iguais. Então, nesse caso, o carbono não é quiral. Questão de número 3. O composto que apresenta a isomeria cis-trans é... E aqui eu tenho algumas opções. Pessoal, uma das possibilidades de eu ter isomeria cis-trans é em compostos cíclicos, tá? Que não é o caso aqui. E eu também tenho a possibilidade de ter compostos que têm duplas ligações. Então, observe o seguinte. Eu tenho aqui uma dupla ligação de carbono com carbono. Um grupo R1, outro grupo R2, um grupo R3 e um grupo R4. Então, pessoal, é o seguinte, ó, R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4, tá? Então, para que apresente isomeria cis-trans, eu tenho que ter esse pré-requisito, tá? Então, vamos analisar aqui esses compostos. Na letra A, pessoal, olha só, primeira coisa que a gente vai escrever é essa dupla ligação aqui, ó, carbono com dupla ligação. Aqui, ó, nesse carbono aqui, ó, eu tenho um hidrogênio e também tenho um grupo CH3. E aqui nesse outro carbono, eu tenho hidrogênio e eu tenho CH2, CH3. Então, percebam, pessoal, que nesse caso, eu tenho sim isomeria cis-trans, tá? Então, aqui, ó, esses 2 hidrogênios aqui, ó, estão do mesmo lado, tá? Mas eu também posso escrever de uma outra maneira. Eu posso escrever com os hidrogênios em lados opostos. Eu posso escrever assim, ó. Então, percebam que aqui os hidrogênios estão em lados opostos
e aqui do mesmo lado. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho aqui o isômero cis e aqui eu tenho um isômero trans. Ok? Então, a alternativa que a gente procura é essa própria letra A. Vamos, então, analisar as outras alternativas para a gente poder perceber por que elas não apresentam isomeria cis-trans. Então, primeiro eu vou desenhar aqui a dupla ligação carbono-carbono. E percebam que aqui, nesse carbono da esquerda, eu tenho hidrogênio, hidrogênio. E aqui no carbono da direita, eu tenho cloro e cloro. Percebam que não existe nenhuma outra possibilidade para eu representar esse composto, tá certo? Então, ele não vai apresentar isomeria cis-trans. No composto de baixo, vou fazer a mesma coisa aqui. Percebam que aqui eu tenho carbono ligado a 2 hidrogênios. Como esses dois grupos ligados a esse carbono da esquerda são iguais, então ele também não vai apresentar isomeria cis-trans. No da direita são grupos diferentes, mas eu preciso que esse seja diferente desse, mas eu também preciso que esse seja diferente desse. Como eles são iguais, eu não tenho isomeria cis-trans. Ok? Na letra D, nós temos o mesmo problema anterior. Esse carbono aqui da esquerda apresenta hidrogênio e hidrogênio. São grupos iguais. E no carbono da direita também são grupos iguais. CH3, CH3. Então, essa é a única possibilidade. E na letra E, nós temos a mesma ideia. Eu tenho aqui uma dupla ligação entre os carbonos. Grupo CH3, grupo CH3, grupo CH3 e grupo CH3. Então, os dois grupos aqui são iguais, os dois grupos aqui são iguais, então esse composto não apresenta isomeria cis-trans. A questão de número 4 diz: considere a molécula abaixo, explique se ela possui barreira rotacional e determine o tipo de classe de isômero. Pessoal, aqui eu tenho uma dupla ligação entre dois átomos de carbono. Esses dois grupos aqui são diferentes, né? Hidrogênio diferente de cloro, cloro diferente de hidrogênio. Então, nesse caso, possui isomeria cis-trans. Por quê? Nesse caso, como eu tenho uma dupla ligação entre carbono-carbono, eu não consigo rotacionar essa ligação. Por que eu não consigo? A dupla ligação acaba tendo uma barreira de energia muito grande. Então, existe um bloqueio energético que impede essa ligação de rotacionar. Então, significa que eu não teria como rotacionar e produzir um outro composto. Então, nesse caso, esse composto apresenta isomeria cis-trans. Como os cloros aqui estão em posições opostas, o mesmo a gente observa para os hidrogênios, então esse é um isômero trans. Isômero trans. Se esses cloros estivessem do mesmo lado, ou os hidrogênios, a gente teria um isômero cis. Ok? Então, a gente pode colocar da seguinte maneira. Essa molécula corresponde a um isômero trans, já que os átomos de cloro estão em posições opostas. O mesmo acontece com os átomos de hidrogênio. Neste caso, não é possível haver a conversão desse isômero trans em um isômero cis, já que existe um bloqueio energético que impede a rotação em torno da dupla ligação entre os átomos de carbono. Tudo bem?